Todos os profissionais liberais precisam saber disso. Ah, se eu soubesse disso há 9 anos atrás. Se eu soubesse disso, quando eu fiz minha transição de carreira lá atrás. A alma do negócio, gente, ela traz muito, mas muito mesmo, sobre posicionamento. Só que não esse posicionamento que a mídia traz. Não esse blá blá blá, esse mimimi que a mídia vende. Quando a gente olha por que alguns negócios dão certo e por que outros não dão certo, existe uma visão muito expandida para além, para a alma do negócio, para a sua alma e para o que o cliente deseja. Então, aqui, gente, eu vou trazer para vocês, de maneira muito pontual, quem guia a sua vida, por que que muitas profissões dão errado, o que faz uma profissão dar certo, qual é o seu lugar nos negócios e qual que é a estratégia certa para você. A estratégia que é só para você, não copiada de ninguém, não para aquela da vizinha, não para aquele monte de informações que vendem na mídia hoje, que não fazem sentido. Que é por isso que muita gente acaba morrendo no processo. Quem aí já teve burnout? Quem aí já muitas vezes sentiu aquele esgotamento ao acordar de manhã? Puta, vou ter que trabalhar, vou ter que ir para o meu trabalho. Quem aí já sentiu isso? Hein, Elô? Quem aí já sentiu aquele esgotamento de quase desistir da profissão? E fiquem comigo aqui até o final. Quem ficar comigo até o final, eu vou enviar a apostila de hoje e vai ter o atendimento. Quem aí já quase desistiu da sua profissão? Responda aí para mim. Não são você, não sei vocês, mas eu já quase desisti muitas vezes. Muitas vezes. Lá atrás. Naquela Rafaela de 20 anos atrás, naquela Rafaela de 10 anos atrás, quando eu não sabia o que eu sei hoje. E hoje, gente, a partir do momento que a gente começa a identificar onde está o meu potencial, qual que é a estratégia certa para o meu momento, para a minha idade, para aquilo que eu tenho como valores, aí que as coisas começam a acontecer. E para quem está aqui comigo no Zoom, eu já vou começar compartilhando também a alma do seu negócio. Quando nós perguntamos, quando nós falamos de posicionamento, a gente olha, muitas vezes, inconscientemente, e esse é o objetivo hoje, tirar esse véu de quem você é agora, quem você é hoje. Hoje que muitas vezes você tem a dificuldade de tomar uma decisão, que muitas vezes você se vê presa em um monte de estratégias e não sabe para onde ir, presa muitas vezes quando você deseja desempenhar um sonho, desbravar um sonho e se sente presa, presa muitas vezes quando você encontra que muitas coisas que você vê ao teu redor não são para você. Você já se perguntou quem guia a sua vida? Você já fez essa pergunta para você? Quem guia a sua vida? E qual foi a resposta que você teve? Hoje você percebe que é o teu caminho. Mas há quanto tempo você não esteve nesse caminho, Julie? Quanto tempo demorou para você perceber que hoje esse é o seu caminho? Quantos anos você ficou? Quantos anos a gente perde fazendo coisas que não é para nós? Quem guia a sua vida, gente? Quem guia a sua vida? Você guia a sua vida? Perfeito. Quando eu sei que não sou eu que guio a minha vida? Quando eu sei que é a minha criança que guia a minha vida? Quando eu tenho medo de perder o que eu conquistei? Ontem mesmo, no atendimento de constelação familiar, olha só que forte isso.
Ontem, no atendimento de constelação familiar, 8 anos já está nesse caminho, perfeito. Quantos anos você tem? Quantos anos demorou para você chegar nos 8 anos de estar no teu caminho? Entende? Então, até os 31 anos, você não esteve nesse caminho, certo? Faz 9 anos que você se reencontrou. Eu demorei 38 anos para descobrir quem eu sou. Eu demorei 38 anos para descobrir quem eu sou. Elô, quantos anos demorou para você descobrir quem você é? Camila, quantos anos demorou para você descobrir quem você é? Gente, ontem na constelação, no atendimento individual dessa cliente, ela chegou com a queixa. Rafa, olha só como o corpo comunica, prestem atenção. Essa cliente de ontem, ela disse, Rafa, meu corpo começou a criar fístula. Vocês sabem o que significa fístula? Alguém já teve fístula? Fístula é um canal de infecção. Olha, Maria, eu demorei 50 anos. Você demorou 50 anos para alcançar a consciência que você tem hoje. E perfeito, que bom que você está aqui hoje. Ontem, gente, a cliente, ela disse, Rafa, eu comecei a desenvolver fístula. O que que é fístula? Fístula é um canal de infecção que dá na virilha e ele infecciona e sai pus e infecciona mesmo, fica horrível. E muitas vezes você precisa fazer cirurgia também, porque a fístula, às vezes, ela não se fecha sozinha. E quando a gente começa a olhar para os sintomas do corpo, o que o corpo deseja comunicar a partir disso? O que que significa a fístula? A fístula, no caso dela, eu perguntei como está o seu fígado. O fígado estava com problema, ela estava com muita dor no órgão. Então a gente começa a identificar, a mergulhar um pouquinho mais, a cavar um pouquinho mais. Você tem sentindo raiva do quê? Você tem sentido medo do quê? O fígado, ele guarda raiva. O fígado, ele guarda rancor, amargura, ressentimento. Ele não processa. Quando ele começa a adoecer, quando o fígado começa a adoecer, ele não processa mais aquilo que vem se arrastando por anos. Então a cliente ela chegou para mim, Rafa, eu quero consultar o sintoma. Então quando a gente começa a mergulhar o que está por trás do sintoma, começaram a aparecer as fístulas depois que ela começou um novo relacionamento, depois de um divórcio de 5 anos. Então ela passou por um divórcio de 5 anos e o corpo dela começou a adoecer novamente, começou a gerar novas fístulas, novas infecções, por quê? O fígado dela não tinha processado, não tinha curado ainda a dor da separação que aconteceu lá atrás, onde ela conquistou muito e novamente começou a ficar com medo de perder. Então, o corpo dela começou a adoecer, ela começou a se fechar novamente para o relacionamento, não perdeu a libido no relacionamento, e nos negócios começou a também a perder. Então, quando a gente diz, eu governo a minha vida, será mesmo? Quais são os medos que me governam? Que o meu corpo, inclusive, já começa a trazer. Se eu tenho medo de perder o que eu conquistei, quais são as relações que eu tenho em relação a me posicionar, a falar sobre o meu trabalho, a me expressar? Entende? Quando a minha criança, quando as dores da minha criança governam a minha vida, eu não tenho tempo mais para mim e nem para minha família. Eu fico focada somente no trabalho. Eu tenho medo. Muita gente eu ouço, eu não quero insistir. Eu tenho medo de ofertar o meu trabalho. Eu tenho medo de aumentar o meu valor. Gera muitas crenças sobre você entregar o melhor que você faz e ser justa em receber o teu melhor. Você é guiada pela tua criança quando você tem medo de identificar o que está errado. Quando você permanece
no automático, no automático, no automático, e não para trazer o diagnóstico daquilo que está interrompendo o teu crescimento. Se você alcançou um platô de faturamento e não está evoluindo, ou pior, está decrescendo, tem algo ali que está governando a tua vida. A tua criança governa a tua vida quando você não se sente mais líder, quando você não consegue mais desempenhar o teu papel de sustentar tudo aquilo que precisa ser feito. Começa e para, tem até um certo sucesso, depois retrocede. Todos os seres, todos os seres são líderes. Todos nós somos líderes em potencial. É tão extraordinário quando a gente olha para uma manada de cavalos, e é isso que cada vez me encanta quando eu faço os atendimentos de constelação através dos cavalos. Todos eles, a Lu já experienciou, né? A Camila também. Maria tem que vir para cá para fazer o experimento dos cavalos. Todos os cavalos, eles são líderes em potencial. Todos os cavalos são líderes em potencial. O que que acontece? Eles intercalam quando o outro tem uma habilidade maior. Olha a inteligência. Eles intercalam, independentemente da idade, independentemente do sexo, os cavalos intercalam a liderança. Aquele que tem mais tato em relação a guiar num novo caminho, foi lindo, né, da lua cheia, né? O quanto a gente deseja ainda e precisa ainda desenvolver essa habilidade natural de saber onde eu preciso intercalar a minha liderança e desapegar daquilo que eu preciso aprender, daquilo que eu preciso dar um próximo passo. Então, nós, seres humanos, todos, todos, nós somos criação divina, nós somos criação de Deus, todos nós nascemos com a habilidade de liderar. Todos nós, todos nós. A diferença é no que eu sou um bom realmente, no que eu realmente preciso me desenvolver. Identificar. Senão, o que acontece, gente? Se eu não me acho boa o suficiente, se eu acho que o que eu tenho é impróprio, se eu acho que eu ainda não tenho o produto certo, se eu ainda acho que eu não posso elevar o meu valor, mesmo perante os resultados dos meus clientes, eu fico com aquele sentimento de que quem nasceu para ser lagartixa nunca será jacaré. Quem nasceu para ser lagartixa nunca será jacaré. O medo é o medo de estar com outras pessoas, de ser grande, de crescer, onde a minha criança guia, onde a minha criança guia. Ontem eu compartilhei no Instagram a pergunta de uma cliente, que ela me disse assim: "Ah, quando eu me sentir pronta, quando eu me sentir confortável, eu vou abrir meu grupo de mentoria. Quando eu me sentir confortável, eu vou abrir meu grupo de mentoria. Eu vou chamar os clientes. Enquanto isso, eu faço só para as amigas, eu vou treinando. Não tem nada de errado em treinar. Eu já treinei muito. Meu primeiro grupo de mentoria, que foi há 9 anos atrás, foi inclusive quando o time da Chapecoense faleceu. Vocês lembram? Quando o time inteiro da Chapecoense faleceu naquele desastre de avião, aconteceu em novembro, há 8, 9 anos atrás, né? E foi o primeiro grupo de mentoria que eu fiz. O primeiro grupo. Nossa, até me dá uma comoção de lembrar. E a gente trabalhou o luto. A gente trabalhou o que está a serviço quando algo estratosférico assim acontece na humanidade. O que quero mostrar? E eu não estava pronta para aquilo. Então, eu fiz em conjunto com outros profissionais para treinar, para desenvolver.
E sabe como que eu tive coragem de falar? Porque foi a primeira vez que eu falei em público para um grupo grande de pessoas. Acho que tinha umas 50 mulheres. Sabe como que eu fiz para falar? Porque eu não conseguia. Eu estava tão nervosa. Eu mandei todo mundo fechar os olhos. Eu mandei todo mundo fechar os olhos para não me verem, para não olharem para mim. Olha só. E assim eu me senti confortável, não sendo vista. Só que eu não sabia que não sendo vista, olha só a máscara da minha criança. Durante muito tempo, durante uns 3 anos ainda, porque eu não sabia dessa minha crença, de que não ser vista me causava conforto. Gente, cada vez que eu ia fazer uma live, a internet caía. Cada vez que eu convidava um professor, inclusive, para fazer uma live, que eu convidava alguém para fazer uma live, a internet caía. Dava problema no meu equipamento. Algo acontecia para dar errado. Por quê? Eu não desejava ser vista. Eu achava que eu ainda não estava pronta. Eu gaguejava. A primeira vez que eu subi no palco, eu tropecei. Então, gente, sim, é fundamental olhar o que está por trás dessa criança que muitas vezes deseja inconscientemente para se sentir confortável não ser vista. E segundo, treino, gente. É treino, é treino, é treino, é treino. A nossa mente, ela está aprendendo uma habilidade nova. O nosso corpo está aprendendo uma habilidade nova. Não existe evolução. A Maria viu. A primeira vez que eu palestrei, né, Maria? Num público grande, no Mulheres de Valor, e quando tinha ainda a Elaine Orives naquela noite, gente, eu estava tão nervosa que eu não consegui tirar meu crachá de palestrante. Eu entrei no palco com meu crachá. E faz uns 2 ou 3 anos a última Mulheres de Valor que eu participei, né, Maria? Acho que foi em 2022, né? É, 2 2020. anos. De tanto treinar, de tanto desenvolver, de tanto trabalhar meu emocional, eu fiquei de pé descalço. Eu me diverti. Foi maravilhoso, foi show mesmo. Incrível. A gente desenvolve habilidades. A gente desenvolve habilidades. Então, existe sim a gente olhar para quem guia a nossa vida. E tudo transforma. Quando a gente fica com a crença de ter o imediatismo, de ter o resultado rápido, que está na nossa criança, inclusive, a gente incapacita, a gente nos incapacita e nos coloca num lugar de perfeccionismo, de perfeita, de ter que dar certo. Aí você fica sem fé, você fica sem coragem, porque está esperando aquele conforto, está esperando a hora certa. Gente, onde está o teu lugar de ação para que tudo dê certo no teu negócio? E ainda tem gente que diz, foi porque Deus quis assim. E ainda coloca a culpa em Deus. E ainda coloca a culpa em Deus. Ah, porque não era a hora certa. Ah, porque Deus quis assim. Gente, é normal. Preste atenção. É normal. Quando você vai dar um passo de evolução, quando você vai sair daqui do mediano, preste atenção. Quando você vai estar aqui, né? Aqui embaixo é tudo que você já sabe sobre você, é tudo aquilo que você conheceu para você ser quem você é hoje, é tudo aquilo que te construiu, beleza? Para você subir um degrau, existe uma lei de atração, existe uma resistência. É que nem a lei da gravidade. Existe uma resistência. Se eu não olho para essa resistência, se eu ignoro essa resistência, a minha criança me guia, as minhas dores me guiam.
Se eu não olho para as questões emocionais e para aquilo que eu desejo e preciso desenvolver para sair desse lugar para cá, eu vou buscar soluções no lugar errado. Eu vou achar que a estratégia do vizinho é para mim. Eu vou achar que o que eu faço não é certo. Eu vou deixar que a vizinhança, que os meus parentes, meu Deus, o que vão achar por eu estar fazendo diferente? Entende? Você vai achar que tudo que está acontecendo ainda é problema de Deus, que Deus quis assim. Então, existe uma força de atração que é necessário ser vista assim. E qual que é o próximo passo, gente? Qual que é o próximo passo? A gente entendeu quem guia a nossa vida e quanto tempo demorou para subir. Agora, o que faz uma profissão dar certo? E qual que é o seu lugar nos negócios para que tenha alma? Qual que é a mudança? Qual que é o segredo da mudança? O primeiro a gente viu que é identificar quem guia a tua vida. A partir da visão expandida de quem guia a sua vida, e não é sobre o teu foco, não é sobre o teu olhar, sinto muito, mas quem está na visão, na mesma frequência do problema, não vai alcançar uma visão expandida. Você vai ter mais do mesmo. E ainda vai justificar porque aquilo está acontecendo. E ainda vai achar uma desculpa do porquê aquilo está acontecendo. Então, a gente precisa de ajuda. A gente não consegue alcançar uma visão expandida através do julgamento, através do achismo das outras pessoas, através do espelhamento do que o outro está fazendo, porque a alma é tua. A alma é tua. A alma da Maria não é igual da Luciana, que não é igual da Juliana, que não é igual do Roberto, da Zi, de cada um que está aqui. Entende? Todo mundo nasce com um karma. Todos, todos. Ninguém nasce com o chip zerado. Você acha que tem 45 anos, você acha que tem 50 anos, mas você não tem. Quando você nasceu, você já nasceu com um chip bem cheinho. Então, gente, todos nós nascemos com dificuldades, com desafios para serem desenvolvidos e transformar em Dharma, em luz. Que isso significa viver do propósito. Bingo! Vocês já ouviram falar nas zonas azuis? As zonas azuis são os países, são os lugares do mundo onde as pessoas vivem acima de 80 anos. Depois eu vou deixar lá no Instagram e no grupo para vocês assistirem o documentário que eu fiz a respeito desse tema. Então, as pessoas vivem acima de 80 anos e vivem com prazer e vivem com saúde, vivem acima de 80 para 110 anos. Por quê? Vivem do seu propósito, vivem com prazer, vivem desenvolvendo aquilo que nasceram para ser. E isso muitas vezes não significa ser milionário. Eu não desejo ser milionário. Eu não desejo ter 1 milhão por mês. Para mim, conforto financeiro significa faturar 30 mil, 40 mil, 50 mil por mês, que é extraordinário. É isso que eu quero para minha vida. Poder ter a liberdade de sair com os meus filhos, poder ter a liberdade de fazer aquilo que eu desejo. Isso para mim é riqueza. Cada um tem o seu sonho e tá tudo certo. Entende qual que é a diferença entre riqueza e o quanto isso é importante a partir do momento que se descobre qual que é o teu propósito de vida? É isso que se fala em propósito. Uma profissão para dar certo, te trazer longevidade, te trazer prazer, é necessário inovar para continuar a crescer. Inovar para continuar a crescer. E eu já vou citar exemplos de como isso pode acontecer nas profissões. Eu já vou mostrar como que isso acontece. Você já vai entender. O que faz uma profissão dar certo? Você ter uma rotina leve, onde seja possível você dobrar e triplicar os seus resultados e trabalhar menos horas para poder usufruir, mulher.
para poder usufruir. De que adianta viver só para o trabalho? Ontem de manhã, num atendimento de constelação, depois que a gente curou, depois que a gente olhou para essa cliente, o que dificultava ela de crescer no profissional, olha só. Primeiro a gente olhou o que dificultava essa cliente de crescer no profissional. Fazia uns 3 meses. E aí essa cliente, ela voltou para mim semana passada e disse, Rafa, agora eu não estou dando conta do trabalho. Ela mudou de profissão, ela mudou de função, e ela disse, Rafa, agora eu não estou dando conta do trabalho, agora eu arranjei um problema. Então a gente foi olhar para isso. Aí foi um novo passo. Beleza, a gente resolveu o que dificultava a expansão, o crescimento. E o que significa crescimento e expansão? É o teu masculino. Qual masculino que está na tua história? Qual ferida a respeito de receber do masculino está na tua história que precisa ser curada? Beleza, percorremos esse caminho, ela resolveu esse problema, mudou de trabalho e explodiu. Multiplicou, triplicou seus ganhos. O masculino é o seu medo de arriscar, que a partir do momento que se quebra esse medo de arriscar, que aí você consegue estabelecer a abundância. Beleza. Aí, arranjado o outro problema, que é o excesso de trabalho, aí a gente vai olhar. Agora, como tornar isso fluido? Como tornar isso leve? Aí a gente foi olhar o que estava impossibilitando ela de usufruir, de ter prazer. Quem aí é workaholic? Quem aí que veio desse sentimento, dessa facilidade de trabalhar, 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 trabalhar e não ver as horas passar? Que se deixar, se permite muitas vezes ser engolida pelo trabalho. Quem aí? Quem aí já foi dessa de trabalhar que nem uma louca, de não se permitir usufruir? Eu já fui dessa. Eu já tive 3 burnouts. A Rafaela lá atrás já teve 3 burnouts. A Branca também. Eu já tive 3 burnouts, a Camila também. Esse esgotamento físico que acontece, quando a gente não sabe a origem, quando eu não sabia a origem do que causava esse burnout, esse desespero do trabalho, o que que esconde? A Fábio também. O que que esconde o desespero do trabalho? O que eu trouxe a recém, daquela cliente, o medo de perder, o medo de ficar sem, porque lá atrás já aconteceu isso, porque custou muito para você conquistar o que você conquistou, então tem um medo, um apego excessivo, porque você teve muitas vezes uma mãe que não pôde usufruir dos seus sonhos e agora a tua liberdade, ela tem um preço muitas vezes de você olhar para isso, eu não posso perder. Porém, perder a liberdade também em relação ao trabalho, o que acontece? O trabalho ele não pode ser o contrário. Sem você ser, quando você deixa de ser quem você é, aí você perde o contato com o teu feminino. Tem uma palavra, anotem isso. Tem uma única palavra que quando o medo de não dar certo, isso aí. Que aí você faz no automático e acaba não fazendo aquilo que é os teus 80-20. O que que é 80-20? 80-20 é quando você descobre, peguem essa, quando você descobre o que 20% daquilo que você faz de melhor se transforma em 80% do teu resultado. Essa é a regra de Pareto. E é isso que a constelação de projetos faz. Descobre o que que é esses teus 20% que traz tanto resultado para os 80% a mais na tua empresa de faturamento. Então, quando a gente olhou para essa cliente, que aí ela voltou com o segundo problema de trabalhar em excesso, qual parte dela estava ferida ainda que não permitia ela de usufruir? O feminino. O seu feminino.
Então, ela acabou ocupando um lugar de homem dentro de casa, onde existiam dois machos dentro de casa, que nem sexualmente mais os dois também estavam dando certo, e começa uma série de problemas. Tem uma frase que eu gosto muito, uma palavra, uma única palavra que eu gosto muito, anotem isso, que faz toda a mudança para você olhar para o teu negócio de uma maneira mais amorosa, de uma maneira mais fluida, que é você trocar, troque disciplina, troque a palavra, experimente trocar a palavra disciplina por devoção. Devoção. Disciplina é algo muito masculino, é algo muito general, ainda mais quem veio de uma educação extremamente rígida, onde era na base da paulada, onde era na base do grito, onde era na base da varinha, da cinta, porque assim os nossos pais achavam que era o certo educar, assim que eles aprenderam e fizeram o melhor que eles sabiam fazer. Quem vem de uma educação muito rígida, muitas vezes encontra numa única palavra exatamente o empecilho para você desenvolver essa devoção. Uau! Quem teve uma educação rígida na infância, diz aí? Quem não, né? Quem não? Entende, gente? A partir do momento que a gente começa a compreender o que faz parte da alma do meu negócio, os pilares, o primeiro pilar, quem guia a minha vida, quem guia o meu negócio, identificar o que está por trás, identificar o que está ali que muitas vezes me deixa com medo. O segundo, identificar o que para você dá certo. Identificar o que significa os teus 20% que resulta 80% do teu resultado. Para você ter uma rotina mais leve, saber como faturar mais e trabalhar menos horas para poder usufruir. Reconhecendo exatamente o que você está fazendo que não te faz crescer. A partir desse segundo pilar, o que acontece? Aqui eu vou citar uns exemplos para vocês. De mulheres que passaram pela mentoria, de mulheres que passaram pelo processo, mulheres que, inclusive, eram vendedoras e ensinaram outras profissionais a vender. Ó, aqui está o exemplo. Essa aqui era uma vendedora de colchões, tá? Uma cliente minha, ela vendia colchões. E ela ensinou outros profissionais a alcançar a excelência de vender, a quebrar objeções de cliente. Ela disse, Rafa, fechei 3 processos na última semana, 3 mentorias na última semana, 2.900 para 3 clientes. Ela ensinou, ela sabia que, ela compreendeu que o que ela fazia de melhor era vender. Então, a gente identificou isso na constelação de projetos e ela, aliada ao que ela já faz, que é vender colchões, ela começou também a criar uma renda extra. Somente com 3 clientes, 2.900. Aqui, caso de terapeuta. A partir do momento que a terapeuta identificou quais são as suas habilidades, que a gente criou o seu protocolo autoral, que ela compreendeu o seu valor, criou grupos de mentoria, inclusive. Olha aqui. Boa noite, mulheres. Hoje quero falar com vocês de números. Quando eu comecei a mentoria, eu estava com 0 faturamento. E entre mentorias e atendimentos, eu cheguei a 12 mil. 12 mil. Do zero de faturamento, 12 mil. Depois de reorganizar a sua vida. Depois da constelação de projetos e do acompanhamento. Essa outra cliente, depois de reestruturar o conhecimento, já tenho 9 mulheres inscritas, inclusive já retornou o valor do investimento. 9 mulheres do primeiro grupo de mentoria. Aqui outro depoimento também de terapeuta. Rafa, quero te agradecer por esse ano juntas. Cheguei a 10 mil.
coisa que nunca tinha acontecido. Quando a gente identifica as nossas habilidades e estrutura somente para você, sem copiar a estratégia de ninguém, tudo muda. Tudo muda. Cliente dentista. Cliente dentista que eu tenho. Rafa, supera as minhas expectativas a cada dia, a sua metodologia. Essa cliente dentista, ela tem a habilidade que ela não sabia de ajudar outras profissionais a alcançar o resultado e a excelência dela. Então, ela começou a ajudar outros profissionais, a ensinar outros profissionais. Olha que coisa linda isso, gente. Treinadora de empresas. Essa cliente aqui que é treinadora de empresas. Que ela aprendeu como reestruturar o seu conhecimento, como encontrar o nicho certo, como se apresentar, como vender. Então, a gente reestruturou o negócio dela. Ela disse, Rafa, na última semana eu fechei 3. Aliás, conversei com 3 clientes e 2 fecharam. 2 fechamentos, 36 mil. Depois de reestruturar o seu negócio. Só 2 clientes, 36 mil. Florista. Florista. Essa minha cliente, ela tem uma floricultura aqui em Chapecó. E ela disse, e ela entendeu, através da constelação de projetos, onde estava a alma do seu negócio. Onde estava a sua missão e a sua ambição. E ela começou a ensinar outros floristas a fazer o trabalho de excelência que ela aprendeu a fazer. Já fechei com 7 pessoas, estou muito feliz. Agora focada no entregar. Olha que lindo, gente, quando você entende qual que é a alma do teu negócio. O que verdadeiramente te faz crescer. Dá resultado a partir do momento que a gente entende o que 20% da tua alma te faz ter 80% dos resultados. Depois que cura a criança, o teu posicionamento, entende qual que é o teu lugar no mundo dos negócios, o que acontece? Aí vem a estratégia certa para você. Aí vem a estratégia de você recuperar o seu poder de ser líder e você desenvolver o teu melhor, ser líder a tua alma, ser fiel à sua alma, ser fiel às suas verdades. E o teu produto, gente, que você vai descobrir a partir da constelação de projetos, você vai entender o que o cliente precisa. Preste atenção. Você vai entender o que o cliente precisa. O teu cliente precisa. Quem serve somente ao empreendimento, quem serve somente à profissão, quem serve somente a PJ, não serve ao cliente. Entenderam? Quem serve somente às suas necessidades, eu quero criar isso porque é o meu sonho e não consegue identificar. Os clientes vão olhar para isso? Os clientes precisam disso? Para onde olham esses clientes? Para que se casem, para que haja magnitude, para que eles se encontrem. Eu já tive clientes que tinham ideias extraordinárias e faliram. Por quê? Serviam somente a si. Serviam somente ao próprio ego. Não estavam conversando com o cliente para saber o que ele precisa. Não via, não olhava para o cliente. Para você ter uma ideia, deixa eu citar um exemplo bem prático aqui para vocês entenderem como é que funciona isso. Deixa eu só ler aqui a Júlia. Eu consegui identificar, tinha que mostrar para a família e marido que conseguia, mas não funcionava. Gente, quando um empreendimento serve somente ao ego, e ele não olha para o cliente, ele vai falir cedo ou tarde. Deixa eu citar um exemplo. A primeira mentoria que eu fiz de estratégia de marketing,
A primeira não. A primeira que eu fiz é em vendas, na verdade. Estratégia de marketing eu fiz já faz uns 8 anos. Eu sempre comecei a estudar, porque meus primeiros clientes já foram no online. Esse professor, que eu fiz a mentoria estratégica de marketing, me ensinou sobre vendas, que eu não sabia sobre vendas, eu sou muito honrada pelo que ele me ensinou a respeito de ofertar. Eu aprendi com ele a ofertar. Eu aprendi com esse professor a destravar o medo de falar sobre o meu valor. Isso foi excelente, foi extraordinário, beleza. Na época eu devo ter pago, eu devo não, na época que faz uns 3 anos, é bem recente, faz 3 anos. Há 3 anos eu paguei acho que R$ 5.000. Hoje, sabe quanto está custando essa mentoria dele? Que eu paguei R$ 5.000 aqui atrás? 40.000. 40.000. Só que o que me fez comprar com ele lá naquela época foi a promessa de atendimento individual, onde ele iria me entregar um olhar clínico para mim, onde ele iria me mostrar onde eu estava errando, porque eu sozinha não estava conseguindo identificar. Eu comprei dele o acompanhamento e deu certo. E deu certo. Foi a partir dali que eu destravei verdadeiramente e eu reencontrei o meu valor. Com o tanto de soluções que eu entrego, eu percebi, beleza, funcionou. Show de bola. Hoje, gente, ele está falindo. Tá R$ 40.000, ele ficou milionário sim, ele chegou no objetivo dele sim. Só que o que acontece hoje? Hoje ele não vende mais o acompanhamento. Hoje ele vende somente preço. O que eu recebi lá atrás com R$ 5.000, eu tive o acompanhamento, ele me ajudou a resolver meu problema. Hoje ele está vendendo R$ 40.000, ele não dá mais o acompanhamento, ele não dá mais o atendimento clínico, ele deixou de olhar para o cliente. E eu sei que ele está falindo porque uma cliente, que ela veio me procurar, uma cliente dele veio me procurar para fazer a mentoria para ela, porque ela disse, Rafa, tu não acredita o que está acontecendo na turma dele, que essa turma pagou R$ 40.000 para fazer essa mentoria, 40.000, e ele não dá mais atendimento. Ensinaram, né, que você precisa se distanciar do cliente, isso é contra os meus valores. Hoje em dia se vende muita mentoria que se diz mentoria, e é uma porrada de aula gravada que não tem esse olhar pessoal para o cliente. E essas pessoas vão falir, não vai ter sustentação, tá? Estão vendendo mentira, porque se você não tem mais o olhar para o cliente, para o que ele precisa, cedo ou tarde, a alma desse negócio vai falir. E é por isso que tanta gente está morrendo na praia. Ele faturou, ele alcançou o objetivo pessoal dele, ele está milionário. Porém, acabou o casamento dele, uma série de clientes estão se reunindo para fazer o cancelamento, entrar no jurídico, abrir um processo contra ele por conta do que ele está fazendo. E não é só ele, que é só um exemplo. Mais profissionais estão acontecendo a mesma coisa, de mentiras que vendem. De mentiras que vendem. Então, todo aquele que abre um negócio pensando somente no seu empreendimento, sem olhar para a necessidade do cliente, cedo ou tarde vai morrer. Tem um preço muito alto. Existe um preço muito alto para quando não se olha para o todo. Quem aí já comprou mentoria? Quem aí já comprou curso e não teve acompanhamento, não teve o olhar clínico que desejava e se decepcionou? E é muito comum a gente ver, né, eu também. E não foi barato. E não foi barato. E esse é um dos meus valores. É isso que eu ofereço. Por isso que o meu atendimento ele é individual. Só consegue se olhar para a alma do negócio a partir do olhar clínico para outra pessoa. Eu tenho clientes que me acompanham 5, 6 anos, mais até, por saber disso, dessa minha preocupação. Então, gente, deixa eu abrir aqui o outro slide.
Faz sentido para vocês? Como que está chegando isso para vocês? Como é que vocês percebem na realidade de vocês, no dia a dia de vocês, isso? Quais fichas estão caindo? Conta aí para mim. E a gente já vai fazer um atendimento breve aqui de constelação, tá? E já vão entender qual que é a importância de hoje. Aliás, já estão entendendo? Tá valendo a pena estar aqui? Tá valendo a pena? Sim. Gente, peguem isso. Prestem atenção. Quando a gente não sabe da alma do nosso negócio, quando a gente não tem esse olhar expandido para aquilo que não está dando certo, o que acontece muitas vezes também, principalmente para mulheres, é o papel de salvadora. Eu já fiz isso lá atrás. Eu também já estive nesse lugar lá atrás, de você entregar demasiadamente para o cliente, de você fazer 10, 12, 15 sessões para o cliente, e nem ele realmente, você também, e nem ele mesmo sustentar. Ele chega ao ponto que não aguenta mais. Tem gente balançando a cabeça aqui. Quando nós não sabemos qual que é o limite da ajuda e saber identificar qual que é a alma do nosso negócio, qual que é a nossa postura, como nós guiamos a nossa profissão, entramos no papel de salvadora. E esses clientes acabam ficando no lugar de pequenos, de crianças, acabam não pagando muitas vezes, chegando atrasado, você se esgota de trabalho. Eu ouço isso muito de advogado também, de terapeutas, levar trabalho para casa absurdamente. Inclusive essa cliente que ela realmente ela não tinha mais, depois que a gente curou o masculino dela de expansão, a principal queixa dela que a gente fez na segunda sessão foi do excesso de trabalho, foi exatamente isso também. Ela entrou no papel de salvadora também. Aí você mergulha no trabalho, você se esgota, aí entra o burnout. E isso tem um preço também. Faz sentido? Fica demais para o cliente, eles vão embora. Então, gente, a partir do momento que a gente entende o primeiro pilar, quem guia, o que precisa para fazer dar certo na tua profissão, através do diagnóstico da constelação, qual que é o seu lugar no seu negócio, aí você entende qual que é a estratégia certa. Você entende para onde olham os teus clientes, o que eles precisam, como unificar o teu conhecimento e transformar num produto de alto valor. E quando eu falo de alto valor, para não se tornar clichê, que hoje o high ticket virou clichê também, é o valor justo por aquilo que você faz, pelo tanto de transformação que você gera. E a estratégia certa para que isso funcione é o que acontece no movimento de constelação estrutural. É o que acontece. Então, é um passo a passo para que você possa gerar os resultados, aqueles resultados de mulheres comuns que eu mostrei antes aqui, desses exemplos aqui, de vendedora, de terapeuta, de dentista. Eu não citei aqui, mas tem várias outras profissões que eu atendo de profissionais liberais, que depois que estruturam e entendem qual que é o seu 20% que dá resultado no restante, que aí ajuda a dobrar e triplicar os resultados de uma maneira mais leve. Faz sentido para vocês? Quem tem o desejo de conversar mais a respeito, de saber se é para você, me chama no direct, tanto quem está aqui no Instagram, quanto quem está aqui no Zoom comigo, me chama, que a gente marca uma reunião para falar sobre o teu caso, como é que pode funcionar para você, tá? Só para quem está aqui hoje, só para quem está aqui hoje, eu vou entregar um voucher de R$ 500 de bônus, tá? R$ 500 de bônus só para quem está aqui hoje, válido por 24 horas. Aí precisa entrar em contato comigo depois da live para saber
como que funciona para você, como que é para o teu caso, tá bom? Para quem sentiu o chamado e deseja ter esses resultados. E agora, quem deseja olhar para o seu caso? Quem deseja ter um diagnóstico rápido aqui de postura, levanta a mão. Fábio? Então vamos lá, Fábio. Bom dia, flores do dia. Bom dia. Fábio, me conta o que você faz. Hum. Bom, eu sou mentora de mulheres, né? E trabalho também com viagem para mulheres, viagens em grupo. Que propósito maravilhoso, mulher. Que propósito Pois é, maravilhoso. pois é. E gratidão a você também por abrir esse espaço. Já ensaiamos, né, Rafa? Sim, Mas eu tenho certeza que cada vez mais quando você fala, mais reverbera para mim. É muito, e eu acho que é muito isso, né? A gente ressoa, precisa ressoar junto com esse mentor, com o mestre, e cada vez mais as suas palavras ressoam muito verdadeiro para mim, né? Isso é importante, né? A gente identificar, né? Não ir pela moda, não ir porque o amigo indicou, puxar pessoas eu não sou muito dessas práticas também, né? Mas verdadeiramente suas palavras são muito ressoantes comigo. que bom, fico feliz Gratidão. de você estar aqui. Fico feliz de você estar aqui. Olha aí, ó, a Júlia já está dizendo que legal, amei as viagens para as mulheres, viu? Pois é, pois é. É, E o que acontece eu hoje, Fábio? O que que você percebe de dificuldade, de desafio? É exatamente a chamada que você fez ontem. Por isso que eu estou aqui no grupo hoje, a chamada que você fez ontem no Instagram, dizendo que a gente chega com muita energia, a gente chega com muito entusiasmo, a gente chega com aquele pico de energia, de vamos fazer, de vamos acontecer, de ideias, e não é do nada, não. Aí a gente começa a se sentir meio pequena, e daqui a pouco eu acho que isso não vai dar certo e as coisas perdem a força. Embora eu tenha realizado muita coisa na minha vida, tenho viajado desde 2019, então eu não quero que soe como um olhar de ingratidão, mas Sim. é um sentimento de que a gente. Até brinquei essa semana com meu marido, falei assim, a gente chega com 1 milhão de ideias que vamos dominar o mundo, e no fim da semana a gente tá assim, ai, vamos lá, né? Então tenho agora uma viagem para Machu Picchu agora em julho e tenho pessoas inscritas, mas o meu desejo é que eu tivesse mais pessoas inscritas. Então você falando aí mexeu muito comigo também na questão, será que eu estou olhando para o meu ego? Será que, né? Mexeu, Então vamos mexeu. lá. Me fala uma cor. Laranja. Rosa, laranja, tá. Eu já vou te mostrar um a um, e aí você depois vai dizendo. Agora vai ser oculto, depois a gente vai falando sobre o que significa cada um, tá? Uhum. Respira e sente essa informação. Uma dor. Onde dói? Estômago, baixo ventre. É o teu plexo solar. É bem o Hum, chakra de exposição, das trocas, de como que eu me posiciono. E aqui também hum. tá guardadas informações bem profundas, ancestrais de abuso também.
Abuso de poder, De abuso em abuso. geral. É. Diga uma cor: vermelho, arco-íris ou azul? Azul. Respira, percebe essa cor. Força. Qual o sentimento que vem para você? Eu posso. Agora diga uma cor: amarelo, vermelho ou verde? Amarelo. Respira. E perceba no teu corpo o que você sentiu com essa informação. Hum. Não consigo nem olhar. Não consigo olhar. Não. Vamos incluir outra informação aqui? Rosa, preto ou estrela? Estrela. Respira. Onde eu devo incluir essa estrela? Entre o azul e o amarelo. O que mudou? Tá confortável. Vermelho, preto ou verde? Preto. Respira e percebe o que vem para você. O que acontece com o teu corpo? Meio paralisado. Onde eu devo incluir? Entre o laranja e o azul. Para trás, para frente? Para frente. Olha aqui. Você
O que você sentiu? Você lembra o que você sentiu? A dor onde? No plexo e no baixo ventre. No plexo e no umbilical. No laranja, né? E também é o teu criativo, né? O teu processo de criação, de sustentação. Você perdeu filhos? Não, não. Ok, já vamos ver. Uhum. Aqui, a tua empresa. Aí você sentiu o quê? Nesse eu não consegui falar, foi isso ou não? Esse aqui Não você lembro. sentiu força. Força, 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 força. Uhum. Uhum. E aqui Nesse eu não consegui falar. não conseguia ver, né? Queria olhar, não queria olhar. Esse aqui é o teu produto, as viagens. Eu não consigo olhar, não consegui abrir os olhos. E aqui é a barreira entre a sua empresa e o seu produto, Meu a barreira que produto. você não consegue olhar. E aqui os clientes de luto, com muito custo, com muito custo. Não tem Com nem muito os olhos, custo. ó. Eles também não conseguem olhar. Sem os olhos, os clientes sem os olhos, o tanto quanto poderia. Olha para as minhas mãos aqui. Respira. Qual das duas te chama mais atenção? Eu vou falar de um anel só porque eu tenho TDAH e nós estamos com a câmera virada. Então, é de um anel só. Ah, pô, desculpa, aqui. Isso, Tá. é essa mesmo. Uhum. Vocês são quantos filhos na família? Nossos 7 irmãos, uma falecida. Antes de você? Não, é a segunda, eu sou a quarta filha. Então, olha aqui. Olha aqui, Uhum. olha aqui. Respira. Perceba que você sente se aproximando. O que acontece no teu corpo. Tranquilidade. Então, diga aqui para ela: eu vejo você. Eu vejo você. Sinto muito. Sinto muito. Eu paro Eu paro de interferir no teu destino de interferir no teu destino. Forte isso. e de me punir E de me punir pela vida que eu recebi. pela vida que eu recebi.
E vai olhando só para essa aqui. Coloca sua mão aqui também. E sinta essa eletricidade, sinta essa luz, essa energia. E conforme você vai recebendo, você vai sentindo, perceba no teu corpo que muda. Hum. O que muda? Alívio, E o teu plexo solar, o teu abdômen? normal. Continue com a mão assim, recebendo, tá? Vou tirar uma carta para você. E vai dizendo sim, 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 agora sim. eu posso Agora eu posso fazer só por mim. fazer só por mim. Eu paro Eu paro de ressuscitar os mortos. de ressuscitar os mortos. Vou começar a passar minha mão nas cartas, a carta que você sentir diz deu, tá? Deu, Fecha os olhos e vou começar a passar a mão agora, tá? Comecei. deu. Pode abrir os olhos. A sua criança, a sua criança estava guiando você, conectada com aquela criança que não nasceu. Uhum. Então diz aqui para essa criança agora, fecha os olhos. Quantos anos você tinha? Quantos anos você se vê aqui nesse balanço? 4 anos. Então fecha os olhos e se veja com 4 aninhos. Se veja nesse balanço. Pode abaixar a mão. Do que a tua criança de 4 aninhos sentia falta? Fecha os olhos. Esperava a atenção de quem? Da mãe. Então, enxergue, visualize a tua criança se balançando. E você vai caminhando lentamente para a tua criança, adulta, e diz para ela: Você já recebeu tudo Você já recebeu tudo. e deu certo. E deu certo. Agora eu balanço você. Agora eu balanço você. E vai movimentando o teu quadril, sentindo o balanço desse balanço.
sentindo mexer o teu abdômen e liberando essa dor onde ela estava guardada, dissipando a energia. Até você sentir que foi suficiente. O que sentiu? Tranquilidade. Tranquilidade. Faça mais coisas por você, para você se divertir. Mais Uhum, pausas. E quando você perceber que a preguiça bate, que você, por algum motivo, sente que a tua força de criação foi interrompida por algum motivo de gestar e de sustentar o teu projeto, uhum. diga para ele agora eu balanço você. Eu Já. nutro você. Eu sustento você. Eu dou conta. Eu sou a mãe perfeita para você. Eu sou a mãe certa para você. E não existe mãe errada. Uhum. Fez muito sentido essa última frase. Então hoje é isso. Gratidão imensa por cada uma que esteve aqui. Quem sentir em saber como pode aprofundar, já sabe o caminho. Beijo no coração, meus amores, e abençoada Gratidão, semana. minha querida. Gratidão, Gratidão gratidão a também. todos. Beijo, beijo, gente. Excelente semana.